Com vossa licença, iria dar início à sessão, só leve comemorativo de 50 euros para a Revolução de Abril. Eu começaria por saudar a todos, portanto, uma particular saudação ao Sr. Barrita e ao Executivo Municipal que está connosco, está connosco por toda a Suprema da Câmara e a todas as autoridades civis militares religiosas que nos acompanham nesta cerimónia. Bem-ajam pela vossa presença e eu vou passar a palavra a todos a Sr. Manuel, faz o favor de seguir, portanto, digamos, a orientação que é devida nas intervenções desta Assembleia Solene. Obrigado. Então, bom dia a todos. Vamos iniciar esta sessão solene, já está aberta pelo Sr. Presidente da Assembleia, com uma intervenção musical da Escola de Música Pedro Álvares Cabral de Belmonte. Bom dia. O ensemble de guitarras da Escola de Música de Belmonte irá interpretar dois temas de José Afonso com arranjos da minha autoria. Espero que gostem.
Ora, vamos prosseguir, portanto, a sessão solene, e porque o 25 de Abril, ou o ideal do 25 de Abril que nos trouxe a democracia e a liberdade, é cada vez mais, deve ser cada vez mais dos jovens, chamo-me uma jovem para tomar uma poesia sobre Abril, Carolina Lopes. E é mais jovem. E a Carolina é bem jovem. Não, a Carolina deve ler aqui. Bena. O futuro. O futuro, de José Carlos Ari dos Santos. Isto vai, meus amigos, isto vai. Um passo atrás são sempre dois em frente. E um povo verdadeiro não se trai. Não quer gente, mais gente que outra gente. Isto vai, meus amigos, isto vai. O que é preciso é ter sempre presente que o presente é um tempo que se vai e o futuro é o tempo resistente. Depois da tempestade, há a bonança, que é verde como a cor que tem a esperança, quando a água de abril sobre nós cai. O que é preciso é termos confiança, se fizermos de maio a nossa lança. Isto vai, meus amigos, isto vai. E em seguida vai também declamar poesia de Abril, Raquel Marçal Santos. Então, eu vou ler alguns excertos do poema também de Ari dos Santos, As Portas que Abril abriu. Era uma vez um país, onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra, onde, entre vinhas e sobredos, valsocalcos searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza, sobre o rio admirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o futuro arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde suava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em ajustrela ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo dinheiro amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos de passado se chamava esse país Portugal suicidado. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão, o povo despojado lhe punha as armas na mão. Pois também ele, humilhado em sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa. Era preso e exilado e no seu próprio país, muitas vezes estrangulado pelos generais senis. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não cede e não hesite, pode nascer um país do ventre de uma chainite. Porque a força bem emprega contra a posição contrária, nunca oprime nem persegue essa força revolucionária. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Foi esta força sem tiros, de antes quebrar que torcer, esta ausência de suspiros, esta fúria de viver, este mar de vozes livres sempre a crescer, que das espingardas fez livros para aprendermos a ler, que dos canhões fez enxadas para lavrarmos a terra e das balas disparadas apenas o fim da guerra. Foi esta força viril, de antes quebrar que torcer, que em 25 de Abril fez Portugal renascer. E em Lisboa, capital dos novos mestres da bis, o povo de Portugal deu o poder a quem quis. E segue-se
a intervenção do representante da Coligação Democrática Unitária. Acho que sim, está bem. Bom dia a todos. Em defesa dos valores de Abril, Francisco Sá Carneiro disse: o que não posso, porque não tenho esse direito, é calar-me, seja sobre que pretexto for. E a CDU também não se pode calar. Uma das bases fundamentais da democracia conquistada com a Revolução de Abril é o direito à liberdade de expressão e ao voto em eleições livres. As eleições realizadas a 10 de março adquiriram ainda maior importância porque se realizaram no ano em que se concretizam 50 anos sobre essa importante conquista, eleições que são expressão dos direitos conquistados com a Revolução dos Cravos. Entre os resultados, temos 50 deputados do 24 de Abril, ou seja, da extrema-direita, com assento na Assembleia da República, e como vice-presidente da Casa da Democracia Portuguesa, um homem que sempre mostrou o seu desagrado para com o 25 de Abril e a democracia, e que fez parte da direção de uma organização responsável pelos assassinatos de, entre outros, Rosinda Teixeira, o Padre Magnus e 2 diplomatas da Embaixada de Cuba em Portugal. Estas eleições surgem num contexto em que governos consecutivos não resolveram os principais problemas com que os trabalhadores, as populações, o país se confrontam, originando uma onda de lutas de vários setores da sociedade. São lutas que se desenvolveram e desenvolvem em defesa de direitos, por melhores salários, carreiras, condições de trabalho e de vida, por melhores serviços públicos e uma sociedade justa na distribuição da riqueza. Estas lutas desenvolvidas pelos trabalhadores e pelas populações são pela liberdade prometida em Abril, pois só há liberdade quando houver paz, pão, habitação, saúde e educação, como cantava Sérgio Godinho. Paz. Enquanto o negócio das empresas de armamento continuar, as únicas beneficiárias com a guerra, dificilmente teremos paz. Pão. Esta extrema-direita fala contra o rendimento social de inserção, que é muito dinheiro do Orçamento de Estado para o rendimento mínimo. Mas não refere que o dinheiro dos nossos impostos, dado à banca, que tem 12 milhões de euros de lucro por dia, nem imagino quanto isto será, é exatamente a mesma quantia. Então, quem é que precisa mais deste dinheiro? A banca ou o povo? Habitação. A banca, que apresenta 12 milhões de euros de lucro por dia, está a tirar cada vez mais casas aos portugueses. Seria muito aborrecido se, em vez de 12 milhões, sei lá, fizessem 10 milhões de lucro por dia e deixassem os portugueses ficar com as suas habitações. Mas não. Estes lucros, estes interesses da direita, que a direita defende, criando um abismo cada vez maior entre ricos e pobres. Papa Francisco disse: se conseguir ajudar uma só pessoa a viver melhor, isso já justifica o dom da minha vida. Mas aqui nós não vemos isso. Os interesses e os lucros estão primeiro. Pensar no próximo. Saúde. No Orçamento de Estado, há mais dinheiro destinado à saúde privada do que à saúde pública. Ou seja, o Estado dá dinheiro à saúde privada aos que podem pagar e para a saúde pública dá menos aos que não podem pagar. Cada vez mais aos que têm mais, cada vez menos aos que têm menos. Onde está a sociedade justa na distribuição da riqueza? Papa Francisco também disse: no caminho da vida, como em todos os caminhos, aquilo que verdadeiramente conta é não perder de vista a meta. Nós continuamos com os olhos na meta. A liberdade prometida em Abril, a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação. Destas lutas, aproveitou-se a extrema-direita que, para além de populista no discurso, é oportunista e farsante. De facto, estes votos na extrema-direita resultam de descontentamentos de quem se sente enganado
por sucessivos governos que, alternando-se no poder anos e anos a fio, acumularam e agravaram problemas. Papa Francisco também disse: quando o ser humano falha em sua responsabilidade, quando não nos preocupamos com a criação e com os irmãos, então a destruição ganha espaço e o coração torna-se árido. Esta extrema-direita, que promete um discurso de ódio para quem os imigrantes são seres inferiores, que trata a diversidade como aberração, que mente, que põe em causa valores essenciais da democracia e que pode levar a pensar que a resolução dos problemas das pessoas e da sociedade passa pelo crescimento desta força, composta por gente e ideias que debita um discurso hipócrita, tenta esconder os verdadeiros interesses que os animam. E Francisco Sá Carneiro também comentou: o nosso povo tem sempre correspondido nas alturas de crise. As elites, as chamadas elites, é quase sempre o traíram. E nós estamos a ver, uma vez mais, que o povo português foi defraudado da sua boa-fé. No entanto, esta não é razão para deixar de lutar. Papa Francisco também disse: nossa vida é um caminho. Quando paramos, não vamos para a frente, pois a luta continua. Na sua última visita a Portugal, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude 2023, Papa Francisco manifestou-se contra o discurso de ódio dos governos populistas e as abordagens económico-liberais que defendem a necessidade de evitar a todo custo a chegada de migrantes. Foi assim que iniciou a Segunda Guerra Mundial. Manifestou-se contra o discurso de ódio dos governos populistas contra o racismo. Afirmou ser um vírus que muda facilmente e está sempre à espreita, em formas de nacionalismo fechado e violento, atitudes xenófobas, desprezo e até maus tratos. Manifestou-se contra o discurso de ódio dos governos populistas, dizendo: essas expressões devem envergonhar-nos a todos, porque põem a descoberto o pouco que a sociedade de facto evoluiu, e esses avanços não estão garantidos. Manifestou-se contra o discurso de ódio dos governos populistas, pedindo que os países abandonem o desejo de domínio sobre os outros e adotem uma política ao serviço do verdadeiro bem comum. Manifestou-se contra o ódio dos governos populistas, defendendo que o desprezo pelos vulneráveis pode esconder-se em forma populista que, demagogicamente, se servem deles para os seus fins, ou em formas liberais ao serviço dos interesses económicos dos poderosos, e alertou para a diferença entre populista e popular. Manifestou-se contra o discurso de ódio dos governos populistas nas plataformas digitais e redes sociais, mostrando-se preocupado com as manifestações de ódio e de destruição aí propagadas, e com o visível aumento de formas insólitas de agressividade, com insultos, impropérios, difamação, afrontas verbais, até destruir a imagem do outro, além de alimentar a divulgação e discussões em torno de puras aldrabices, também conhecidas como fake news, e aniquilar a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, um pressuposto de diálogo social autêntico. E conclui: cada um de nós é precioso aos olhos de Deus, único e insubstituível. Não há necessidade de consultar um psicólogo para saber que quando alguém denigra o outro, é porque essa pessoa não consegue crescer e precisa que o outro seja rebaixado para se sentir alguém. A sociedade não pode perder a memória. Não tendo os mais jovens vivido tempos que não devem ser esquecidos, compete a quem os viveu transmitir o que conhece. É um dever cívico em prol da democracia. Álvaro Cunhal disse: o 25 de Abril que nós comemoramos significa o julgamento e justa condenação histórica do passado de opressão e terror fascistas. E daí a necessidade de informar e esclarecer, sobretudo as jovens gerações, do significado libertador da Revolução Democrática. E o Papa Francisco também se refere: se queremos que os nossos filhos sejam formados e preparados para o amanhã, não é apenas frequentando a escola que chegarão lá. É necessário que se conectem e conheçam suas raízes.
Convém lembrar que foram pessoas desta direita extremista que já no Portugal de Abril alimentaram uma rede bombista e forças como o ELP, Exército de Libertação de Portugal, e o MDLP, suposto Movimento Democrático de Libertação de Portugal, que incentivaram assaltos a redes partidárias e de organizações sindicais de classe, que perseguiram e assassinaram pessoas, que reprimiram a primeira grande manifestação de polícias em 1989, que deram lugar em 94 às cargas policiais na ponte 25 de Abril e, recentemente, fizeram algumas ameaças a sindicalistas. Como escreveu o jornalista Miguel Carvalho no livro Quando Portugal Ardeu, Histórias e Segredos da Violência Política no pós-25 de Abril, a morte de Rosinda Teixeira, mulher de um operário têxtil sindicalista de São Martinho do Campo, foi mais um cobarde atentado desencadeado por homens que tinham ódio à democracia e à liberdade. Um mês antes, em 2 de abril de 76, tinham sido assassinados perto de Vila Real e também pela explosão de uma bomba o Padre Max e Maria Lourdes Correia, a quem ele dava boleia. Isto foi no tempo em que o ELP e o MDLP e outras organizações da extrema-direita lançaram no país um rastro de destruição e morte. Entre maio de 75 e julho de 76, um pouco mais de um ano, foram desencadeados pela rede bombista da extrema-direita mais de 300 ataques com explosivos, mais de 100 assaltos a casas particulares, sindicatos e partidos políticos de esquerda, mais de 50 incêndios, quase 20 atentados a tiro. E os autores morais e materiais destes atos de violência nunca tiveram merecido castigo. Mas acho que todos nos lembramos daquela história de uma mãe que no Lidl roubou um queijo para os filhos e foi presa. Quando dizemos que Abril foi sem mortes, não podemos esquecer que a PIDE matou quem pôde nos últimos momentos. E depois tivemos as mortes provocadas por estes extremistas que tentaram voltar atrás com Abril. Álvaro Cunhal disse: o 25 de Abril que nós comemoramos contém a exaltante luta vitoriosa contra sucessivas tentativas de golpes reacionários que pretendiam cortar o passado à democratização da sociedade portuguesa, conquistar o poder e instaurar uma nova ditadura. E continua Miguel Carvalho. Quem eram estes bombistas do ELP e do MDLP? Apoiantes do regime de Salazar, beneficiários da opressão e exploração sobre os povos das colónias, defensores da censura e da repressão da polícia política, a PIDE e a GS, figurões que nunca aceitaram o 25 de abril de 74, nunca aceitaram o fim da guerra colonial, nunca aceitaram eleições democráticas através do voto popular, nunca aceitaram os direitos das mulheres. Pois bem, nós mulheres temos uma novidade. Somos mulheres, temos direitos, vamos sempre defendê-los e não voltaremos atrás. E é esta extrema-direita que agora tem assento na Casa da Democracia. Relembramos tudo isto para que a memória não se apague. Francisco Sá Carneiro disse: o valor essencial da liberdade sem a igualdade torna-se aristocrático, privilégio de uns quantos. Hoje vivemos na sequência de uma revolução conseguida, quase sem sangue, que nos abriu caminhos de liberdade. Para que os possamos percorrer, é indispensável o respeito absoluto das liberdades públicas e dos direitos cívicos, que vamos vendo, infelizmente, postos em causa, e ele próprio, também vítima desta direita. Não se pode deixar que se esqueça. Sérgio Godinho dizia: cuidado, Casimiro. E o nosso Presidente da República diz: a democracia parece ser, mas não é um dado para sempre adquirido. Tem de ser cultivada todos os dias, pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo. Álvaro Cunhal disse: o futuro democrático e independente de Portugal pode ser assegurado nos caminhos que Abril abriu. Assim, Abril está em permanente construção,
não podemos dar os valores de Abril como garantidos. Temos de os lembrar e lutar por eles todos os dias, pois Abril é o futuro. Defendamos os valores e princípios de uma sociedade livre, justa e democrática, com direitos universais de cidadania, conquistados há 50 anos pela luta e persistência do povo em 25 de abril de 74. Só se avança de verdade com direitos e igualdade. Viva a Revolução dos Cravos, 25 de abril sempre, não voltaremos atrás, fascismo nunca mais. Obrigada. E agora vamos assistir à intervenção do representante do Partido Social Democrata. Bom dia a todos. Feliz dia em liberdade. Portugal viveu uma ditadura prolongada até à Revolução de Abril. Quase 50 anos de um regime autoritário com forte repressão política, social e cultural. Os cerca de 10 mil nomes no Memorial Nacional dos Combatentes torna perene os anos de medo, dor, desafios, luta e sacrifícios pela independência das antigas colónias e pela nossa liberdade. A liberdade era limitada, muito subjugada pela censura, com uma educação propagandística e repressão política, onde os papéis de género e as restrições sociais eram lei. O 25 de Abril trouxe uma nova realidade, marcada pela liberdade, com avanços notáveis na consolidação da democracia em Portugal. Hoje celebramos essa conquista histórica. Mas não é possível homenagear o 25 de Abril sem referir a data 25 de novembro de 75. Foi nesse dia que Portugal testemunhou o momento que deu início ao processo de estabilização da democracia, que possibilitou a confirmação e continuidade do processo da democratização e que culminou na proclamação da Constituição em 76. Mas mais do que dar vitória pelas conquistas destes 50 anos, cabe a cada um de nós escrever a história que quer ver contada daqui a meio século. 50 anos passaram e nem sempre foram cravos. Alguns espinhos ainda se mantêm, principalmente no que às mulheres diz respeito. Fomos, ao longo dos anos, acumulando papéis na sociedade que são merecedores de reconhecimento, de políticas de igualdade, de direitos e oportunidades, e por isso são urgentes medidas políticas públicas e mudanças nas nossas relações sociais que permitam a igualdade e a conciliação da vida profissional e familiar. Em Portugal, mantém-se a tendência da redução do número de filhos e do adiamento da parentalidade. A taxa de desemprego e a taxa de inatividade das mulheres são superior à dos homens. A remuneração média mensal dos homens é superior à das mulheres, para o mesmo tipo de trabalho. É inaceitável. E à medida que aumenta o nível de qualificação, maior é o diferencial, com claro prejuízo para as mulheres. A maioria das vítimas de violência doméstica, de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual e de homicídios conjugais são mulheres. As mulheres continuam a estar subrepresentadas nos cargos de poder e tomada de decisão, tanto política como económica. Mesmo reconhecendo que uma partilha igual do poder de decisão entre homens e mulheres fortalece e enriquece a democracia. Não poderia também deixar de referir que se mantém a tendência para se pensar nas migrações sem atender às diferenças de género. As mulheres migrantes transportam as identidades e pertenças de género dos seus países de origem.
deparando-se com as desigualdades e discriminação nos países de acolhimento, somadas ao sexismo presente nas sociedades. Segundo os últimos dados estatísticos, Portugal tem a taxa de imigração mais alta da Europa. E o Observatório da Imigração divulgou que 1/3 das mulheres em idade fértil está a viver fora do país e que os nascimentos de mãe portuguesa no estrangeiro correspondem a cerca de 20% do total em Portugal. Refletir é, no mínimo, pertinente. O poder local foi também uma conquista de Abril e, assim, novos desafios e responsabilidades no decisivo avanço do país e nas condições de vida dos seus municípios. Todos os governos têm tido políticas para o interior. Podemos lembrar inúmeros programas de apoio, mas a verdade é que os serviços vão encerrando, o acesso aos cuidados de saúde vão se deteriorando, mesmo com o processo de descentralização e aceitação de competências que deveria garantir o aumento da qualidade do serviço público e a igualdade de oportunidades. Ao contrário do que se vê, do que se diz, do que se pensa, o interior não desapareceu da preocupação nacional. O poder político é que nunca teve políticas eficazes para o interior, porque o problema do interior é ser no interior. Podemos elencar várias explicações, nomeadamente a falta de monitorização dos programas, mas a desresponsabilização autárquica é, sem dúvida, a primordial. A falta de resposta fiscal aos municípios, a fraca competitividade para a captação de investimento e emprego, a mobilidade deficitária, a inexistente especialização inteligente, a débil rede de cuidados de saúde, a fraca aposta nos recursos endógenos da agricultura ao turismo, o olhar para a cultura como desenvolvimento, são motivos para o interior ser interior. Viver no interior não é uma fatalidade, mas sim uma oportunidade. E a solução? A solução está sempre nas pessoas e pela captação de pessoas, no sentido de promover e reestruturar a atividade económica do interior, esperando uma visão dos agentes municipais com a promoção de estratégias integradoras numa política de gestão de território sustentável, garantindo medidas de discriminação positiva. Em particular, na nossa autarquia, a falta de uma visão estratégica de colocar o município no centro das suas decisões tem sido uma constante. E como temos repetidamente dito, falta essa estratégia, falta essa visão para o concelho. Que políticas queremos para combater a litoralização progressiva do país, acentuando-se o despovoamento e envelhecimento do nosso concelho, tal como reconhece a nossa Carta Educativa? É urgente impor medidas municipais pela afirmação positiva do nosso concelho, garantindo a colaboração ativa dos agentes que podem acrescentar valor e promover uma economia local mais competitiva e sustentável. Desde 2011, o concelho de Belmonte perdeu quase 10% dos seus habitantes. Belmonte possui das taxas de natalidade mais baixa do país e de mortalidade mais elevada. Existe uma percentagem superior de população inativa em relação à ativa. A taxa de analfabetismo no concelho é superior à nacional e a de abandono escolar é superior ao contexto nacional e regional. A população infantil e jovem diminuiu significativamente. O grupo etário dos 25 aos 64 é o mais representativo do concelho, ou seja, fora da idade escolar. Estima-se que até 2031 o concelho perca em média 243 habitantes entre os 3 e os 17 anos. Há ainda municípios em Belmonte, por exemplo, sem acesso a médicos de família e que, esquecidos, são forçados a satisfazer as suas necessidades em centros urbanos mais próximos. Onde queremos estar no contexto e panorama nacional e regional?
Como queremos lá chegar? Quando? Esta não é a postura de Abril. Abril é ser exigente, é andar para a frente, é concretizar, é criar oportunidades, é criar condições de vida, tal como a nossa bancada tem definido desde 2021. Queremos mais. O Conselho quer, merece e exige mais. É necessário combater a desertificação e a desumanização do nosso território. O Conselho quer que Abril chegue, não apenas nas festas ou nos cartazes, mas na obra, na vida das pessoas e de igual forma em todas as freguesias. Esse tempo tem de chegar e vai chegar. Viva Abril, viva o Conselho de Belmonte, viva Portugal! Segue-se agora a intervenção do representante do Partido Socialista. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Belmonte, Sra. Mandimel, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Sr. Dr. António Rocha, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta, Senhores e Senhores Deputados Municipais, Senhores e Senhores Autarcas, convidados, comunicação social, meus senhores e minhas senhoras. Celebramos hoje mais um aniversário. Hoje, 25 de abril de 2024, celebramos os 50 anos da Revolução dos Cravos, o marco histórico da nossa nação portuguesa. Neste dia, há 5 décadas, o povo português lutou pela liberdade, lutou por uma sociedade mais justa e democrática, onde os direitos e as liberdades individuais fossem respeitados e valorizados. Hoje, celebramos a Revolução de Abril, que, como todas as revoluções, foi conturbada, mas escreveu a Constituição de 1976. Um projeto de país que nos trouxe até hoje uma democracia pluralista, um Estado de Direito e um Estado social. Foi com a Revolução de Abril que construímos uma democracia representativa e consagramos liberdades individuais e coletivas que hoje consideramos indispensáveis nas nossas vidas, mas que foram negadas aos portugueses durante décadas. Foi com a Revolução de Abril e com o poder local democrático que devolvemos às populações a capacidade de se organizarem e decidirem os seus destinos das suas comunidades. O poder local permitiu dar respostas às necessidades mais imediatas das populações, como a implementação de infraestruturas de saneamento básico ou a criação de respostas sociais, muitas vezes substituindo-se àquilo que deve ser o papel do Estado Central e contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento das nossas aldeias, vilas e cidades. Foi com a Revolução de Abril que construímos um país solidário, que acredita na distribuição da riqueza e na proteção social. Um país que não quer deixar ninguém para trás, com uma escola pública que esbate barreiras sociais, desigualdades, onde os filhos dos pobres e filhos dos ricos têm acesso à mesma formação de qualidade, com um Serviço Nacional de Saúde de acesso universal, que não nega cuidados a ninguém, independentemente da sua classe social ou do sítio de onde vem. É com uma rede de segurança social, com a segurança social, os mais vulneráveis da nossa sociedade, que nos protege a todos, que nos momentos de maior adversidade e que garante a proteção social na velhice. Nos dias que ocorrem, a democracia é atacada por discursos demagógicos e reacionários, presentes em diversos setores da nossa sociedade e corporizados por movimentos políticos populistas. Apesar de, em democracia, os partidos desempenharem um papel central, enquanto plataformas de debate e de construção de políticas claras, pratica-se um discurso simplista contra os partidos e contra os políticos. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, abriu novos caminhos. E nós, responsáveis políticos, eleitos pela população do Conselho de Belmonte, tínhamos responsabilidades na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal ou nas freguesias, também sabemos o que é um grande e importante porta Abril a Portugal. Celebrar Abril é fazer cumprir o poder local, democrático, e dotar as comunidades de ferramentas para construírem o bem comum. Fazendo um breve balanço, podemos analisar, sem qualquer contestação, que estamos hoje muito melhor do que estávamos antes do 25 de Abril. Nas últimas décadas, Portugal assistiu à maior transformação social da sua história, da taxa de analfabetismo aos índices de escolaridade,
da mortalidade infantil à esperança média de vida, da pobreza extrema ao rendimento médio. Portugal progrediu de forma notável em todos os indicadores de desenvolvimento social. O Estado Social foi mesmo o maior instrumento de prosperidade e de melhoria das condições de vida dos portugueses. E é por isso que num país onde apesar de persistirem desigualdades estruturais, os mesmos de sempre querem destruir e desmantelar o nosso maior património de solidariedade e proteção social. Temos consciência que existe ainda muito caminho para percorrer, designadamente no emprego jovem e no combate à pobreza, pelo que o Orçamento de Estado traz medidas de política social concretas para aprofundar esse combate, designadamente nos apoios às pessoas e famílias. Torna-se decisivo defender um Estado social forte. Não é o mercado e a meritocracia que vão resolver a crise habitacional, é mesmo o Estado Social. Não é o mercado e a meritocracia que vão resolver o problema dos baixos salários, é mesmo o Estado Social. Nem é o mercado e a meritocracia que vão resolver a precariedade laboral, é mesmo o Estado Social. Celebrar Abril é afirmar a nossa fraternidade e aprofundar e modernizar as nossas redes de proteção social, garantindo que nenhuma geração fica de fora. Santíssimas Senhoras, Santíssimos Senhores, Santíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Belmonte, caros eleitos. É naturalmente com enorme sentido histórico e com grande sentido de responsabilidade que celebramos hoje os 50 anos do 25 de abril de 1974. É uma efeméride que nos merece a redobrada atenção e sobre o qual somos convidados a uma profunda reflexão sobre aquilo que fomos, sobre aquilo que somos e sobre aquilo que queremos ser no futuro. É um momento refundador da nação. É a data que traça um antes e um depois do nosso sentido de comunidade de desrespeito. Digo com um enorme sentido histórico, por isso mesmo, celebrar o 25 de Abril é reafirmar os valores inscritos na nossa Constituição de 1976, que no seu preâmbulo elege como desígnio a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. Digo também com enorme sentido de responsabilidade, porque não nos podemos esquecer justamente de que existe um antes e um depois de Abril. É com esse sentido de responsabilidade que devemos repudiar os discursos fáceis, que muitas vezes procuram branquear todo o percurso que foi feito. Foi a partir da Constituição de 1976 que se instituiu o ensino público, gratuito e universal. Foi a partir da Constituição de 1976 que se abriu o caminho para a criação de um Serviço Nacional de Saúde acessível a todos, independentemente dos seus recursos e da sua condição. Foi a partir da Constituição de 1976 que se definiu a separação de poderes, se estabeleceu um sistema judicial independente do poder político, um poder legislativo independente do poder executivo e se instituiu um sistema parlamentar e semipresidencialista garante da democratização do país e do cumprimento dos 3Ds que o movimento das Forças Armadas estabeleceram como prioritários: democratizar, descolonizar e desenvolver. O sentido histórico e o sentido de responsabilidade com que devemos assinalar o 25 de Abril a cada ano deve, por isso, levar-nos a uma apropriação rigorosa da realidade. Portugal era, nos anos 70, um país com enormes déficits de desenvolvimento, mantendo um velho e decadente império colonial, uma guerra colonial, uma guerra para a qual não havia senão uma solução política e um regime anacrónico, não democrático e sem eleições, livres, com censura, perseguições e uma polícia política repressiva. É preciso que os nossos jovens tenham a consciência plena de que os seus bisavós, os seus avós e, em muitos casos, ainda os seus pais, conheceram esta realidade. A ausência de liberdade do dia 24 de abril de 1974 é muito diferente da ausência de liberdade com que hoje se deparam muitos dos jovens. Por isso mesmo é preciso que as comemorações do 25 de abril, nomeadamente os 50 anos, configurem um exercício de transmissão do conhecimento histórico e se constituam como um estímulo ao exercício de uma cidadania ativa, responsável, em consonância com aquilo que são os valores fundadores da nossa ainda jovem democracia. Para quem já nasceu ou viveu a maior parte da sua vida num Portugal livre, é difícil imaginar o que uma ditadura significa de distribuidor de tudo o que melhor, mais profundo, mais verdadeiro existe no homem e que é inerente à sua própria essência. A liberdade, obviamente. Mas não apenas ela, porque sem liberdade não há verdadeira dignidade. Corrói-se a solidariedade, não é possível a cada cidadão traçar o seu próprio destino. Ao ler-se no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, a República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e a organização de políticas democráticas,
no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e independência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Esta disposição que os deputados constituintes escreveram na nossa lei fundamental encerra em si mesmo todo um programa com o qual nos comprometemos sucessivamente a cada dia. Ao longo destes 50 anos, vimos aparecer e desaparecerem partidos políticos e movimentos sociais e políticos das mais diversas tendências. Vimos o sistema político evoluir, concentrando-se em determinado período no equilíbrio assente, num bipartidarismo e, noutro período, no alargamento do espectro político para áreas que até então tinham menos expressão em Portugal. Ao que isso tem de positivo, também pode trazer de negativo, sobretudo quando a boleia da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento e da liberdade eleitoral adquirem espaço tendências populistas, racistas ou xenófobas. Por tudo isto, a liberdade política é tão importante para que possamos combater toda e qualquer tendência que possa contrariar os princípios e valores inscritos e fundacionais da nossa democracia. Mário Soares, a parte de Sá Carneiro, Álvaro Cunhal e Freitas do Amaral, um dos pais fundadores da democracia portuguesa, dizia que só é vencido quem desiste de lutar. Esta sua máxima deve guiar-nos na construção do futuro que cabe a todos nós, à geração que hoje, de forma direta ou indireta, tem responsabilidades políticas ou sociais. Porquê? Porque o amadurecimento da democracia portuguesa trouxe consigo os riscos da acomodação, os riscos da dificuldade de renovação das dinâmicas sociais e os riscos de escolher o caminho mais simples para resolver problemas complexos. O exercício da democracia, nomeadamente no contexto das responsabilidades políticas, não corresponde direta e literalmente à resolução de todos os problemas. Se assim fosse, viveríamos no Jardim do Éden. Sabemos que a realidade é bem diversa. Cumprir a democracia de que Abril nos trouxe é, antes de mais, interpretar os tempos e criar condições para que, à luz das circunstâncias atuais, seja possível um harmonioso desenvolvimento social, económico e territorial. É por isso muitas vezes questionável a forma como as instituições democráticas são responsabilizadas hoje em dia no espaço público. Se por um lado as redes sociais e os média alargaram o espaço público ao cidadão comum, permitir que aquilo que antes eram opiniões e circular no seio de determinados grupos, não é menos verdade que muitas correntes que hoje se propagam nos novos meios de comunicação se baseiam em factos imprecisos ou em premissas infundadas. Ora, o exercício da democracia em responsabilidade não é dizer às pessoas o que elas querem ouvir. O exercício da democracia em responsabilidade é tomar as melhores medidas possíveis mediante os recursos e instrumentos disponíveis. Ainda assim, assistimos hoje a ondas de novos e emergentes populismos, que faz exatamente o contrário, recorrendo muitas vezes a uma certa erudição discursiva e a uma superioridade moral absolutamente intolerável. A palavra liberdade aparece no texto constitucional mais de 40 vezes. É um conceito tão importante que sobre ele não podemos ter dúvidas nem ameaças. O que nos convoca ao lugar do 25 de Abril é, de facto, ao respeito da liberdade e das liberdades, sendo por isso fundamental a preservação de todo o nosso edifício constitucional, político e social. Mas é também nesta data que comemoramos a instituição do poder local democrático. O poder local democrático, que é uma forma mais elementar da soberania popular de que nos fala a Constituição da República, num Portugal de ampla tradição municipalista, onde o poder local se encontrava já cimentado há largos anos. O regime, instituído no dia 28 de maio de 1926, derrubou a Primeira República e veio consolidar-se com a Constituição de 1933, fez tábua rasa da história. Portugal manteve as províncias, os distritos e até os municípios, mas que sem que isso pudesse ter qualquer expressão de facto. Neste dia, nunca é demais realçar que as populações reconhecem as suas autarquias como fiéis depositários da democracia e da liberdade que resultaram de Abril. A nós, eleitos locais, existe também que tenhamos a capacidade permanente de sobrepor os interesses coletivos a quaisquer interesses individuais. Por muito que alguns, aludindo ao maior protagonismo, queiram reivindicar e apropriar-se do 25 de Abril, podem desenganar-se, pois o 25 de Abril aconteceu e os seus valores permanecem e compete-nos a todos os dias, segui-los e preservá-los.
Vamos esquecer o secundário que nos divide e olhar para o essencial que nos deve unir, que é servir o Conselho de Belmonte. Que continuemos a honrar o legado, a história, e que nas nossas mãos nunca murche a flor de abril, a flor sem medo, perfumada de área. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva o Conselho de Belmonte, viva Portugal. E agora vai usar a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Manuel. Então, minhas senhoras e meus senhores, com licença, eu queria dizer-vos particularmente que é uma honra, um orgulho muito grande para mim poder estar aqui convosco a celebrar o meio século da Revolução, portanto, dos escravos. Naturalmente faço com o meu gosto, porque eu vi acontecer Abril, mas é certo, passados 50 anos, meio século, ainda não vi que tenha cumprido. Gostava de ver isso. Gostava de ver cumprir Abril, porque o legado que os militares, que governos, nos deixaram com maior elevação, com maior cidadania, nós temos que cultivá-lo, tratá-lo todos os dias e acrescentar, portanto, valor, portanto, para que possamos ter uma democracia que sirva a todos. A democracia assenta particularmente na intervenção cívica. Sem a intervenção cívica não é possível uma sociedade ter uma convivência saudável, sã e naturalmente democrática. E a democracia, portanto, constrói-se todos os dias com a intervenção de cada um nas iniciativas que vai ter, mas particularmente a partir das instituições, sejam elas públicas, sejam as autarquias locais, quem melhor está para que, junto às populações, possa desenvolver aquilo que importa às populações de facto. É tempo de desconcentrar, de centralizar, e a delegação de competências é uma coisa que já lá vai no tempo. Portanto, temos que vir este agora de uma outra forma, que é a centralização efetiva, com meios para que aquilo que é centralizado se possa concretizar. E isso tem que ser com alterações da legislação, portanto, de forma a que as autarquias, portanto, as freguesias, portanto, as câmaras municipais, saibam antecipadamente, de uma forma concreta e objetiva, como podem contar para iniciar e exercerem a sua atividade, portanto, junto às populações que estão disponíveis para servir de uma forma voluntariosa. E há que aplaudi-los, porque isso é um trabalho muito sério, um trabalho muito exigente, que, no fundo, requer muita dedicação. Nós temos essas autarquias, portanto, só não temos autarquias com as competências que lhes são devidas para que possam fazer aquilo que acham que é justo para desenvolver, digamos, a vida económica, social, portanto, e cultural das suas populações. São eles autarcas, portanto, que, no caso também, que não estou ainda no grupo dos autarcas, pode fazer isso, que junto às populações melhor sentem o seu palpitar dos seus anseios. E é esses anseios que é preciso cumprir. A democracia cumpre-se quando isso estiver concluído, que ainda vai demorar, de certeza absoluta, muitas décadas, mas é preciso que nós saibamos isso e façamos o que é preciso para que isso aconteça. Porque só, enfim, o legado que nos foi deixado, só por si, não chega. Temos nós a obrigação de lhe dar, efetivamente, continuidade para que realmente se concretize aquilo que foram os objetivos de há 50 anos atrás. E nós podemos fazê-lo alterando a legislação, que eu diria, por exemplo, em termos eleitorais. Portanto, nós temos uma Assembleia da República, no nosso interior, agora alta, agora baixa, há 50 anos tinha 13 deputados, agora tem pouco mais de metade. Portanto, não faz sentido, isso deve-se ao despovoamento, que já foi falado aqui, mas que um despovoamento tem que ser olhado de uma forma séria, objetiva e clara. Não se pode falar só disso, nos fala da regionalização há 50 anos. Tem que se pôr no terreno, tem que a administração central, uma vez por todas, tem que assumir a necessidade de descentralizar, portanto, competências e recursos, os meios financeiros, para que isso realmente tenha um sucesso. E no caso da demografia, portanto, nós assistimos todos os 10 anos, portanto, a perda de população, mas nada se faz para alterar isso. Isso pode-se corrigir, portanto, se a administração central, por exemplo, se disponibilizar para fazer investimentos a fundo perdido, chamo eu, que é reabrir os serviços que fechou. Porque esses serviços públicos fazem falta às populações. É preciso que os serviços vão ter com as populações, não podem estar à espera, muito menos agora, passados 50 anos de democracia efetiva, que as nossas populações, cada vez mais envelhecidas, que já foi dito aqui também, andem à procura dos serviços
longe das suas residências, sem terem meios para o fazer. Portanto, isso não é uma democracia defeituosa, para todos os efeitos. E a Administração Central tem que perceber isso de uma vez por todas. Centralizar, portanto, nas zonas das freguesias, nas câmaras municipais, para que os meios estejam à porta das pessoas e não o contrário. Mas pronto, mas isso realmente só se consegue com uma legislação efetiva que preveja os meios, a forma de se conduzirem, portanto, no terreno. Portanto, os autarquias não podem ter liberdades absolutas, como é óbvio. E, para além disso, as instituições também têm que estar presentes para que as coisas se façam dentro daquilo que é a legalidade que é esperada, portanto, no sistema democrático. Portanto, essas instituições também têm que ser, digamos, tidas e vistas como sendo autónomas, não estarem sujeitas a influências políticas de natureza nenhuma. Porque é assim que a democracia funciona, de outra forma não é possível. E nós temos de ter o cuidado de olhar para isso dessa maneira. Se queremos realmente continuar a celebrar Abril, sempre de uma forma positiva e esperançosa, direi eu. Portanto, além disso, também dizer-vos que, no caso da legislação que temos hoje, que já tem 50 anos, na maior parte dos casos, em termos eleitorais, por exemplo, ela tem os seus defeitos, é preciso corrigi-los. Corrigi-los no sentido de melhorar, portanto, digamos, aquilo que é a prestação política que os autarcas, no caso aqui, falando das autarquias, podem prestar às populações. E isso não é difícil de fazer, é preciso querer fazê-lo. E, portanto, é a altura, dizia eu, que a Administração Central, quem pode fazer isso, faça fazer aquilo que é Abril, e aquilo que realmente nos trouxe o legado dos militares, portanto, há 50 anos, há que cumpri-lo. E nós temos toda a obrigação de nos envolvermos de forma empenhada na concretização desses objetivos que já vêm de há 50 anos. De forma que eu não vou acrescentar mais, apenas deixar claro que é preciso que isto aconteça para que tenhamos uma democracia que sirva a todos e particularmente às populações mais envelhecidas e às zonas mais desertificadas, porque não podemos estar ou não podemos conviver de uma forma pacífica e aplaudir aquilo que se passou há 60 anos. Estamos a assistir, há pouco foi dito aqui, uma imigração que não faz sentido nos dias de hoje. Nós temos uma porta aberta para a Europa, que a Europa nos tem ajudado e muito para que nós consigamos desenvolver-nos. Continuamos a ser o país mais atrasado da Europa, não faz sentido isto. Portanto, isso não faz sentido se somos nós. Temos de ter, digamos, não é obrigação, temos de certeza absoluta. Temos de ter a vontade também de fazer para que isso deixe de ser uma realidade. Portanto, passemos a ser um país europeu desenvolvido como os outros se desenvolveram, pelo menos. Embora eles não fiquem à espera, mas temos que acelerar o passo para que consigamos acompanhar, no mínimo, a tentar chegar perto dos países mais desenvolvidos, que é a nossa obrigação também fazer. Portanto, é isso tudo que importa avaliar, porque em termos de democracia, no sentido de ter aquilo que é preciso, a liberdade de expressão, os apoios sociais, tudo isso, isto está assumido e com certeza que não reverterá. Agora é preciso concretizar. E também as autarquias têm podem ter outra função também, digamos, na sua área de influência, que é também terem uma atitude mais proativa nos investimentos. Algumas fazem, e acho bem que o façam, portanto, que estejam regulamentados, podem o fazer, estejam com os empresários para criar investimento, de forma a que possam também controlá-lo e para criar, portanto, oportunidades de emprego para quem não tem, porque as pessoas que imigram não fazem por gosto, porque a imigração tem muitos prejuízos pelo caminho. São muitos valores que se perdem e nós sabemos aqui neste interior melhor do que ninguém. De forma que portanto, a nossa obrigação é essa, vamos pensar nisso e tentar fazê-lo da melhor forma possível para que possamos amanhã celebrar Abril, mas com aplausos efetivos de tudo ter sido resolvido. Não serei tudo, mas a maior parte dos problemas que ainda hoje subsistem passado bem seco. Não faz sentido. E nós estamos cá, temos a obrigação de o fazer e o apelo que eu faço é para que nós todos possamos contribuir para que isso se faça o mais rapidamente possível. Obrigado por ter ouvido. Viva o 25 de Abril, viva Belmonte, viva Portugal. E vai a hora da palavra a seguir, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Dr. António.
Senhor Rocha. Muito obrigado, Sr. Samuel. Então, muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que me deu o privilégio de me dizer que queria que eu fosse o último a usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, porque era ao senhor que está decidido ser o último a usar a palavra. Muito obrigado por esse gesto. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, mesa da Assembleia, senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Comunicação Social, minhas senhoras, meus senhores, povo do Concelho de Belmonte. Há 50 anos, Portugal acordou numa bela madrugada, após uma longa noite, que obscureceu o nosso país durante 48 anos. O 25 de abril de 74, que ficou conhecido por Revolução dos Cravos, foi o início do futuro de Portugal. Um futuro que pretendemos perdure por muitos anos e sirva para que os portugueses continuem livres e possam encontrar o caminho do progresso, do desenvolvimento e do bem-estar. Hoje, passado meio século após a Revolução comandada pelos heróicos capitães de Abril, são apontadas muitas falhas e são tecidas muitas teses acerca do propósito que teve o movimento que na madrugada iniciou o caminho para a liberdade, igualdade e democracia em Portugal. Dizia um célebre historiador francês, viveu durante os anos terríveis do nazismo e ele próprio vítima da polícia política de Hitler, que para compreendermos o presente, temos que conhecer o passado. É verdade, se não conhecermos o nosso passado, não poderemos compreender o presente, nem construir o futuro. O passado de Portugal, a partir de finais dos anos 20 do século passado, foi uma época em que a liberdade desapareceu completamente. Foi negada e proibida ao povo português. Instalou-se o terror e a tortura. A pobreza aumentou a um ritmo constante e assustador. O conhecimento foi-nos cortado. Para o regime, o que interessava era ter um povo analfabeto e iletrado para evitar protestos e manifestações. Foi um tempo de tristeza, de subdesenvolvimento, de atraso económico, cultural e social, dos quais ainda hoje sofremos. Eram tempos de desencanto. Era um país de um homem só, um homem austero, autocrático, que apesar de defender o velho lema Deus, Pátria e Família, nunca ele conheceu o aconchego de um lar, de uma verdadeira família. Não importa discutir, como muitos fazem agora, se o regime salazarista era ou não fascista. O que sabemos é que o Estado Novo foi um Estado autocrático, ditatorial, onde a liberdade faltava e a censura e a PIDE reprimiam as vozes que clamavam por liberdade, por pão, por trabalho, por mais e melhores condições de vida, por saúde e por educação. A célula base do regime era a família, conforme estipulava a própria Constituição de 1933. A família representava o sustentáculo do Estado Novo. E qual era o papel de cada um dos membros desta célula? O homem era o chefe de família, era o símbolo da cultura e da razão. À mulher, a própria natureza, conforme pensava Salazar, destinava-lhe o papel da procriação, do cuidado do lar e dos filhos. Competia-lhe manter a moral da família, mas era-lhe negado o papel de cidadão. A Revolução de Abril veio pôr fim a esta condição de concepção da mulher de cariz medieval. O 25 de Abril abriu-lhes as portas da emancipação. Paulatinamente foi conquistando os plenos direitos como cidadã. Hoje, a mulher continua a ser mãe, mas também desempenha um papel ativo e importante em termos sociais, laborais e políticos. Apesar do recrudescimento de ideologias radicais a respeito do regresso da mulher ao lar, nós, homens e mulheres que defendemos a democracia, a liberdade e a igualdade, não podemos permitir que aconteça este retrocesso civilizacional na nossa sociedade. Isso jamais poderá acontecer. Ao 25 de Abril devemos nós, cidadãos, outras conquistas. A saúde, para todos sem exceção, que tem expressão no Serviço Nacional de Saúde, que muitos agora querem transformar e, por não dizê-lo, mesmo extinguir. É verdade que existem dificuldades e algumas lacunas no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde que se torna necessário corrigir, fruto da sobrecarga de utentes que procuram aquele serviço,
decorrente, nomeadamente, do aumento da população, do envelhecimento da mesma, da gratuitidade que a caracteriza e da falta de profissionais. A estes últimos, torna-se necessário e urgente atribuir melhores condições de trabalho e salariais. Mas não podemos negar que o nosso Serviço Nacional de Saúde continua a ser um dos mais avançados do mundo. À Revolução dos Escravos devemos também a liberdade de expressão, o fim da censura, o salário mínimo nacional que permitiu tirar da miséria uma enorme massa de trabalhadores. A população mais idosa teve direito a uma pensão mínima quando no regime do Estado Novo muitos deles vagueavam de porta em porta pedindo pão para matar a fome. Construíram-se equipamentos sociais para acolher os mais desfavorecidos e os mais pobres. A cultura tornou-se livre e democratizou-se, tal como aconteceu com o desporto, que deixou de ser só para um pequeno grupo, massificando-se. Devemos também à Revolução dos Escravos o fim de uma guerra que corria há mais de uma década nas antigas colónias e que arrastava para o conflito muitos milhares de jovens. Muitos morreram e outros ainda sofrem com os horrores vivenciados nessa guerra sem sentido. O 25 de Abril também trouxe consigo o poder local democrático, ao qual vemos a maior parte do desenvolvimento e progresso a que assistimos nos últimos anos. O poder local democrático, embora demonizado por aqueles que ainda sonham que Portugal volte a ser uma ditadura, foi, é e será um motor do desenvolvimento da economia local, principalmente em territórios como o nosso, de baixa densidade, onde existe a deterioração da demografia e a desertificação do território. Também hoje, muitos pensadores da direita não democrática e até mesmo da direita democrática atribuem ao 25 de Abril uma importância menor do que aquela que na realidade nos merece. Dizem eles que na realidade a democracia e a liberdade nasceram com o 25 de Novembro. Só quem não conhece a história contemporânea portuguesa é que realmente pode pensar deste modo. É claro que o 25 de Novembro foi um acontecimento que permitiu a acalmia da sociedade, o fim da radicalização e o início da desmilitarização da política portuguesa. Mas também não podemos esquecer que este movimento foi levado a efeito por militares moderados, com o apoio dos partidos maioritários e democráticos representados na Assembleia Constituinte. O período que mediou entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro foi um período que é normal em todas as revoluções. Foi um período de discussão entre as várias forças democráticas, visando a forma futura de governação. Durante este tempo existiram três vias que muitas vezes fizeram parte do mesmo governo. Foi também durante este período que se desmobilizaram várias intentonas que desejavam o retorno ao passado. O 25 de Abril não foi uma utopia dos militares do MFA que protestavam por justiça em termos de condições salariais. O movimento dos Capitães de Abril era profundamente politizado e teve a sua raiz em vários fatores que preocupavam a sociedade portuguesa durante várias décadas. Há muito que era necessária mudança neste país rural com o incípito setor industrial. O movimento de oposição ao regime a que se juntaram os militares do MFA vem de longe, do tempo das eleições presidenciais que resultaram na morte do general Sem Medo. Aumentou com a contestação contra a guerra colonial no seio das Forças Armadas, devido à situação militar que se ia cada vez mais degradante. A deterioração do regime criado por Salazar pode também buscar-se nos movimentos de contestação estudantil dos anos 60, nos aumentos dos investimentos militares para fazer face à guerra nas colónias, na crise económica verificada nos anos 70. Tal era a degradação do regime que nem a frustrada primavera marcelista foi capaz de apaziguar um povo que há décadas clamava por liberdade, por democracia e por uma vida digna. Sabemos e reconhecemos que nem tudo foi feito ou bem feito, no sentido de recuperar o atraso de mais de 50 anos que caracterizava o nosso país em relação aos países mais desenvolvidos do nosso continente e que ainda hoje se fazem sentir ao nível dos baixos salários, do ensino, da cultura e em termos sociais. Há que reconhecer a importância que o 25 de Abril de 1974 teve para todos nós, a todos os níveis, e que não podemos permitir que possa ser esquecido pelo presente e no futuro. É por isto tudo que dizemos que o 25 de Abril jamais poderá morrer ou desaparecer da nossa memória. A luta pela continuação da democracia, da liberdade e por melhores condições de vida é um imperativo nacional. É um imperativo de todos nós, democratas. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva a liberdade,
Viva o Conselho de Belmonte, viva Portugal. E antes do encerramento, e ainda antes de dar a palavra pela poesia ao nosso amigo José Manuel Vieira, queria destacar aqui alguns acontecimentos que hoje vão realizar-se, que é, nomeadamente às 15 horas, o Cantar e Dizia de Abril, com 3 grupos corais do Conselho, grupo de Cantar Soca da Moura, grupo da Academia Sénior e Animato da Escola de Música de Belmonte, portanto, que é uma organização da Associação Desportiva de Belmonte, irá decorrer no auditório da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte. Às 21 horas, missa seguida de procissão em honra de Nosso Senhor da Esperança. Após a missa, haverá um espetáculo com fogo com os Kinesis e fogo de artifício piromusical. Às 23h30, no pavilhão, há uma trivenção e há uma hora 80, 90 e zeros com o DJ Seco. Zeros é 2000. É 2000, sim. E passava agora a palavra ao nosso amigo José Manuel Vieira. Muito obrigado. Vieira, que é tradição. Quero. Não te falta nada, Zé. Obrigado. Senhoras, senhores, caros conterrâneos, quisestes que eu viesse uma vez mais comemorar Abril convosco. Eu vos agradeço nas pessoas dos senhores presidentes da Assembleia e da Câmara Municipais, meus queridos amigos. Para hoje trago as causas de Abril, a guerra, a fome, a liberdade. Em algumas palavras repetidas, mas que acho cruciais para os 50 anos da festa. Acrescento Camões a comemorar os 5 séculos do seu nascimento, através dos seus geniais Os Lusíadas. O homem é um conquistador. O mal e o bem da humanidade resultam da ânsia de conquista do homem. Discórdias, lutas, guerras, poder, domínio. Neste mundo em permanente convulsão, indagava-se Camões há 500 anos. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Tantas vezes a morte apercebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? E no nosso tempo, enquanto crianças, cantávamos o domínio do mal. Cale-se a voz que turbada, já de si mesmo se espanta. Cesse dos ventos a insânia ante a clara madrugada em nossas almas nascida. E por nós, ó Lusitânia, corpo de amor, terra santa, e por nós serás erguida ao alto da vida. Era todo um corpo de ingenuidade no cantar da marcha da mocidade portuguesa de Mário Beirão. Corriam então os anos finais da década de 50. Outras conquistas auguravam-se, ainda que longe, na nossa sociedade. Na voz dos adultos,
ouviam-se outros timbres, como os dos encontros no Colégio de Belmonte, regimentados pela Dona Manuela, no recato da discrição e no sentir do poema de Zeca Afonso. E se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Ou no cantar da poesia de Manuel Alegre, após o início da guerra no ultramar. Já lá vai Pedro Soldado, num barco da nossa armada, e leva o nome bordado num saco cheio de nada. Triste vai Pedro Soldado. Entretanto, António Sardinha, poeta do regime de então, vociferava: Serra ao quadrado, às armas todos juntos, e de acordar trombetas os defuntos, ou vivo ou morto que ninguém se fique. É Portugal que está chamando a raça, a pé e às armas nesta hora baça, que vai romper outra manhã de Ourique. Contra este trovar, levantava-se sarcástica a voz de Zeca Afonso em poema de 1964. Cantai as vossas tronos e impérios sobre os degredos, sobre os cemitérios. Cantai, cantai, ó torpes madrugadas, as clavas, os clarins e as espadas. Cantai nos matadouros, nas trincheiras, as armas, os pendões e as bandeiras. Como tão bem se insurgia pela utilização das crianças nas escolas e as cegas crianças em pontas, sem que disso se apercebam, rodopiam, tosqueadas em silêncio. Mas os pequenos infantes teimavam, inocentemente, querer, e lá vamos, tronco em flor, estendo os ramos à mocidade que passa. Em contraponto, vozes e escritos pronunciadores de outras conquistas apareciam à socapa, como estes de Joaquim Namorado. Aguça a tua foice, na terra que o sangue rega e aquece, a semente germina e a seara cresce. A seara está madura, segador. Aguça a tua foice. Os anos caminhavam ao seu ritmo e eu amadurecia com eles. Sordia então outras palavras, outros cantos, pois que no dizer de Mário Dionísio a conquista pressagiava-se no poema. A poesia está na luta dos homens, está nos olhos rasgados abertos para amanhã. Manuel da Fonseca, no seu coro dos empregados da Câmara, testemunha-nos a sua falta de motivação, a sua tristeza. É tão vazia a nossa vida, é tão inútil a nossa vida, que a gente veste de escuro, como se andasse de luto. Ergue-se então Manuel Alegre, em poema de combate, o qual rebelde ansioso de conquista, denunciando esta tristeza que nos prende em sua teia. É preciso saber porque se é triste. É preciso dizer esta tristeza que nós calamos tantas vezes, mas existe, tão inútil em nós, tão portuguesa. É preciso dizê-la. É preciso despi-la. É preciso matá-la perguntando por que esta tristeza, como e quando, e por que tão submissa, tão tranquila. Esta tristeza que nos prende em sua teia.
esta tristeza aranha, esta negra tristeza que não nos mata, nem nos incendeia. Antes em nós semeia esta vileza e envenena ao nascer qualquer ideia. É preciso matar esta tristeza. As vozes, os escritos dos opositores iam-se adensando, como nos diz Carlos de Oliveira. Trago notícias da fome que corre nos campos tristes. Soltou-se a fúria do vento e tu, miséria, persistes. Tristes notícias vos dou. Caíram espigas da haste, foi-se o galope do vento e tu, miséria, ficaste. Foi-se a noite, foi-se o dia, fugiu a cor às estrelas, e estrela nos campos tristes, só tu, miséria, nos velas. Mas este matar de tristeza, esta denúncia, produz o medo em ambos os lados da barricada, como bem nos descreve Alexandre O'Neill. O medo vai ter tudo: pernas, ambulâncias e o luxo blindado de alguns automóveis. Vai ter olhos onde ninguém os veja, mãozinhas cautelosas, enredos quase inocentes, ouvidos não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio dos esgotos e talvez até cautela, ouvidos nos teus ouvidos. Este receio atropela o nosso amor próprio, a nossa ambição de mais, desespera-nos, como afiança Sofia de Melbourne na Andresa. Nunca choraremos bastante quando vemos o gesto criador ser impedido. Nunca choraremos bastante quando vemos que quem ousa lutar é destruído por troças, por insídias, por venenos e por outras maneiras que sabemos, tão sábias, tão subtis e tão peritas, que nem podem sequer ser bem descritas. Acentua-se o pendor da conquista. Novos poemas, novas vozes e cantares estrepitavam no alvoroço dos corações. Ouviam-se sonoros relatos de resistência, como esta famosa canção de Manuel Alegre. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. A conquista estava próxima. No dizer de Sidónio Muralha, tornava-se a manhã evidente. No fundo do túnel escuro, adivinha-se o dia. Os homens saltam o muro que separa o passado do futuro. Obrigado, poesia. Lutavas pela palavra ao salto do muro, em demanda da conquista da liberdade, como bem nos gritava no exílio Jorge de Sena. Não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Sérgio Godinho afoitava-se, cantando a sua canção da liberdade. Só há liberdade a sério
quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Zeca Afonso, eterno lutador, outorga a conquista e traça o caminho uma vez mais, declarando da prisão de Caxias em 1973. Outra voz, outra garganta, outra mão que se estenda a que tombara, uma fagulha num palheiro acesa. Oh, meus irmãos, a luta já não para. E não parou mesmo. O homem conquistador elevava-se. A conquista do bem iria vencer no domínio bom e nobre dos capitães. A liberdade chegou na alma e na voz de Zeca Afonso em esplendorosa madrugada de abril. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. À sombra de uma azinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola, tua vontade, disse. Já não saias daí. Não saias daí, temos aqui uma pequena lembrança para te dar. E antes de dar, não resisto a dizer que tem sido sempre bom, mas hoje foste mais especial. Parabéns. E muito obrigado. Obrigado. Já pedimos quase tudo, mas acho que esse ainda não. Esse é muito obrigado. Obrigado, nós. Então, a Carolina e o outro amigo. Aí tem de ser. Carolina. Obrigado. Espero que gostes mesmo do meu aluno. Vamos lá. Vamos lá ver se gostas. Vamos ouvir. A menina do Blumenau. Espera aí. Obrigado, querida. Eu agora pedi ao Sr. Presidente da Assembleia para encerrar a sessão. E assim, minhas senhoras e meus senhores, depois dessas belíssimas intervenções que muito enriqueceram esta sessão solene, portanto, não era merecido, quero agradecer-lhes a todas e a todos que nos trouxeram, foi magnífico, e agradecer também a vossa presença, porque sem ela não teria esta sessão que bem mereceu. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, viva o 25 de Abril, viva Belmonte, viva Portugal. Obrigado.